Com certeza, tá numa posição de vantagem. Por isso que eu fiquei surpreso, porque estamos no governo Lula e um cara que é de direita tá numa posição importante. Parece que o Lula não tem tanto poder, foi o que eu pensei, entendeu? Então é interessante. E aí, por causa da corrupção, você acabou entrando na política e tá feliz de ter entrado? Assim, Bom, ganhou 3 vezes, né? Isso aí é um feito hoje em dia. É um feito. A Câmara tem mudado muito, assim, né? Eu acho que essa questão toda que você acaba de dizer da tecnologia, eu quando cheguei na Câmara, eu conheci alguns colegas, tipo Harold de Oliveira, que foi senador, faleceu, do Rio, 10 mandatos. Simão Cecim, 10 mandatos, 2 do Rio, que eu estou dando o exemplo. Tem um do Piauí, 12 mandatos. Uhum. Eu acho que a política brasileira daqui para frente, por conta de redes sociais, desse dinamismo diferente, isso vai acabar. Por quê? Porque todo mandatário tem desgastes. Você vai numa votação, você sempre vai ferir algum interesse de algum eleitor seu. Sim. Quando, por exemplo, eu tive que votar lá, no ano passado nós fomos votar piso salarial para enfermagem. Ah, tá. Eu tenho um monte de eleitor enfermeiro, me pressionaram de tudo que é lado. Eu não acho, e falei para muitos deles, que eu vou falar aqui para você, eu falei para eles. Falei, eu vou votar, mas eu acho que vocês não vão conseguir nada, porque está errado, não se bota piso de salário por projeto de lei. Isso é lei de mercado, isso não é... Bota a lei e não é na canetada que se decide. Fizemos a canetada, Bolsonaro foi lá também pelo mesmo problema, sanciona, não estão cumprindo, o STF vai lá e anula, não funciona na canetada, mas às vezes o eleitor brasileiro às vezes não está preparado para ouvir a verdade. E por isso nós temos maus políticos no Brasil. Que inclusive vocês fazem esse trabalho de conscientização política aqui, isso é muito importante, porque vai ser natural que alguém que você vote, em algum outro momento, vote alguma coisa que te desagrada. O que este político não pode fazer é abrir mão da espinha dorsal do que ele acredita. Se ele é liberal na economia, ele tem que se votar dessa forma. Se ele é progressista, ele vai ter que votar daquela forma para o seu eleitor. Se ele é conservador, idem. Então, assim... eu entendo que a política, nesse dinamismo, nessa interação que as redes sociais têm colocado, nós não vamos ver mais políticos com 2, 3, 4, 5, 6 mandatos como era em outro momento. Agora, a pessoa tem que se reinventar. Aliás, vocês aqui é uma prova disso. Tenho certeza que só de aparato tecnológico, se você não se atualizarem uma vez por ano, vocês já ficam desatualizados para continuar fazendo o que vocês fazem. Se a gente quisesse ficar no último da tecnologia, todo mês a gente tem que se atualizar. Esse é o desafio do mundo moderno. Sim. Quem na política não se reinventar, não dá para ficar no mesmo cargo muito tempo. Uhum. E eu estou no terceiro, acho que se tiver que cumprir mais a missão 1 ou 2, a gente já tem que se reinventar para uma outra disputa, um outro cargo, se é que a gente continua um pouco mais à frente. Você tem vontade de ir para o executivo, não? Não tenho muita vocação executiva, não. Para ser honesto, eu acho que o executivo hoje no Brasil, com as legislações que nós temos, o camarada acaba com o CPF dele em menos de 2 anos e sai com a vida dele. Quando ele acaba o mandato, ele fica mais 20 anos respondendo processo. Este é o problema do executivo. E aí é uma coisa que a gente tem que falar, a gente quer o combate à corrupção. Mas em nome do combate à corrupção, a gente no processo legislativo, a gente exagera em algumas coisas. Eu acho que hoje nós temos um Ministério Público que é importante para a democracia, não desqualifica o trabalho do Ministério Público, mas que tem praticado alguns exageros. E quando pratica exagero contra o executivo, isso traz um trauma. Eu, por exemplo, te confesso que estou na política, mas penso muito e não teria o desejo de ir para o executivo com receios. Porque o Ministério Público hoje te denuncia e você que vai ter que correr atrás, gastar com advogado, com se virar, e o judiciário brasileiro é lento, moroso, é caro. O advogado no Brasil... Aliás, você deve saber muito bem como é que... Infelizmente. Por experiência própria, o que você está vivendo, isso aí você já sabe bem. Ou seja, é caro o judiciário brasileiro, você gasta com advogado, então assim... Não sei se vale a pena ir para um executivo, e isso é um problema, porque os bons, quando não querem ocupar esses espaços no executivo com medo de processo, acabam sendo ocupados pelos maus. Os maus não tem problema, roubam e tem dinheiro para pagar advogado. E eles não vão ser processados também. Não, e podem até ser processados, mas roubaram tanto que não tem problema para isso. Agora, o cara que entra para ser honesto, ele vai sair, vai ter a vida dele enrolada por 20 anos depois de estar no executivo. Eu tenho muito receio disso. Pode crer. Parece muito que o MP e todo o judiciário em si virou uma máquina política que tem um dono e que caça adversários políticos para implementar uma certa...
um certo grupo no poder, digamos assim. Então, mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o Aras, ele é o engavetador geral da República, tá ligado? Tipo, você fala que o MP persegue, mas ele não persegue as pessoas que têm realmente problema no cartório, né? Porque a gente sabe que tem um monte de gente lá na Câmara, no Senado, que tá enrolada pra caralho com muita coisa. Mas eles continuam lá, ninguém nunca apresenta denúncia, não faz investigação. Então, parece que o MP só serve pra perseguir os inimigos políticos da elite mesmo, de verdade. Eu acho que tem hora que o MP precisa rever alguns conceitos. Eu fico observando atitudes, né? Ou seja, nós tivemos que ter um juiz Sérgio Moro, goste ou não goste dele, para poder destampar uma lava-jato, coisa que o próprio STF poderia ter feito. Deveria ter feito. Não é? Né? O próprio o ministro do STF que renunciou, Joaquim Barbosa, que denunciou o mensalão e tudo, aí sai fora, eu não sei se os motivos dele até hoje não me são muito claros, por que ele saiu fora. Alguém depois falou para ele sair fora, né? Provavelmente. Não são muito claros a ninguém no Brasil, mas aí cai fora, depois descobriu uma bandalheira daquela, que não estancou com ele. Prova é que depois, com a Lava Jato, ficou descoberto que a prática só aumentou depois dele. Sim. E, lamentavelmente, hoje no Brasil, a gente tem que falar, a gente tem que colocar lupa, sim, em tudo, porque nós somos um país de cultura da corrupção. Isso é um problema. É o problema do povo, é o problema começa no eleitor, que vende o seu voto a R$100, a R$200 no dia da eleição para um candidato X. Essa é a primeira das corrupções. Aí este candidato que ganhou comprando o voto vai para lá, tem que recuperar a grana que ele botou para comprar o voto. E aí vira um ciclo vicioso. Isso é cultural no Brasil e precisa mudar. Vai mudar como? Com prioridade na educação, com conscientização do eleitor, com a melhora do quadro político, porque quem escolhe os políticos é a população, não dá para reclamar. Eu, por exemplo, fico olhando, lógico, eu sei que houve, no mínimo, para mim, imparcialidade do TSE na eleição presidencial, no mínimo, tá? No mínimo, para não falar o resto, porque você já sabe que é perigoso, é né? perigoso. Hoje tá difícil falar tudo que se pensa, né? A gente tem que medir as palavras, mas no mínimo isso eu afirmo que houve imparcialidade e como o pleito foi ali muito apertado, isso influenciou no resultado eleitoral para mim, mas hoje a gente tem que conviver com um presidente descondenado por corrupção, e todo mundo sabe que foi tirado lá pelo colega do STF, que foi indicado pela sucessora, e tá aí, nós temos que conviver. E tem que aceitar isso como normal. Como normal, não é? A gente... E como democracia. E eu digo, eu sempre vou me dirigir a ele como descondenado. Eu não gosto nem de falar o nome, eu não sou desrespeitoso, mas descondenado ele é. Sim. Ele é descondenado no mínimo, não é? No mínimo, para a gente ser benevolente no que a gente fala com relação a ele. Tá lá, o cargo é dele, a democracia a gente requer isso, por uma leve maioria ele ganhou, com as regras que estão postas. Com as regras que estão postas, é isso aí. E a gente vai tocando a nossa vida neste Brasil, preocupado realmente com essas questões do MP, do judiciário. Nós estamos com um desequilíbrio na harmonia dos poderes. Eu acho que a gente, em algum momento, como democracia, que somos jovens, isso é natural da democracia ter esses 30 anos de democracia. A gente vai ter que ter a maturidade suficiente para uma revisão nessa questão tripartícipe dos três poderes. Eu acho que o freio e contrapeso no poder judiciário ainda é muito leve.